Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de Tecnologia das Construções 2, continuando, né, a nossa disciplina falando de vedações verticais. E hoje nós vamos falar sobre vedação parede de concreto. Bom, o sistema construtivo parede de concreto tem como principal característica o quê? A moldagem in loco dos elementos estruturais de uma obra, ou seja, a própria estrutura e a vedação. Todas as paredes de cada ciclo construtivo de uma habitação, elas são moldadas em uma única etapa de concretagem. As paredes já contenham em seu interior todos os elementos já embutidos. Então, após a concretagem, já está ali prontinho, caixilhos de portas, janelas, todas as tubulações elétricas e hidráulicas, os elementos de fixação para cobertura, tudo já está embutido após a concretagem. Aqui é uma imagem para vocês saberem sobre esse sistema que nós estamos falando. Temos aqui uma casa com vedação vertical em parede de concreto. Qual é o tipo de fundação ideal para esse tipo de sistema? Bom, a escolha do tipo de fundação vai depender das condições locais do empreendimento, especialmente da resistência mecânica do solo em que vai ser edificada a obra. A seleção do tipo de fundação deve contemplar os aspectos de segurança, em primeiro lugar, a estabilidade e também a durabilidade dessa fundação, ou seja, os parâmetros de ordem geral. E também não se esquecer da questão do alinhamento e do nivelamento necessário para a produção das paredes. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, que são os parâmetros específicos para esse sistema construtivo. Independente da tipologia da fundação, esta deve ser executada com um nivelamento rigoroso, permitindo a correta montagem do sistema de formas, até porque o sistema de formas é montado no local da obra para que depois seja feita a concretagem, que é o que também nós vamos ver. É recomendado que se execute uma laje de piso na cota do terreno, para que constitua um apoio ao sistema de formas e elimine a possibilidade de se trabalhar no terreno bruto. É interessante que essa laje ou piso, né, laje de piso, seja construída excedendo a dimensão igual à espessura dos painéis externos das formas para permitir o apoio e facilitar a montagem dos moldes. Vou voltar um pouquinho aqui, ó, na imagem para vocês verem. Essa laje de piso, vocês podem observar aqui do lado esquerdo, ela excede o limite das formas para concretagem, ou seja, para a forma não ficar exatamente no final da laje, nós sempre devemos fazer essa laje de piso ou radier com as dimensões excedentes à projeção da casa, aonde ficará, no caso, as paredes de concreto, tá? Continuando. Se a opção for pela fundação em laje tipo radier, que a gente acabou de falar, recomenda-se construir a calçada externa na mesma concretagem. Como regra geral, e a partir do detalhamento definido em projeto, as fundações são construídas contendo embutidas as tubulações de água servidas e outros pontos de conexão. Portanto, antes da concretagem, devemos posicionar as tubulações com o uso do gabarito específico conforme projetos de instalações, ou seja, para conferir exatamente todos os pontos, porque uma vez concretada, não tem como, né, a gente voltar atrás. Não existem restrições quanto ao tipo de fundação a ser adotado. Podem ser empregados os sistemas de fundações em sapata corrida, laje de apoio, que é o radier que nós comentamos e evidenciamos ali na imagem, e os blocos de travamento para estacas ou tubulões conforme especificações de projeto. Mas isso vai depender de cada projetista, tá? Aqui nós temos, ó, dois exemplos para vocês verem a imagem. O primeiro, acima à esquerda, são os radiers, como nós já vimos ali, toda a parte de tubulação de água servida já está posicionada no local onde será construída, né, edificada e concretada as paredes. E abaixo, do lado direito, abaixo, nós temos aí a sapata corrida, que é outro tipo de fundação que pode ser executado para vedação vertical em parede de concreto. Mas, de forma mais prática, mais comum, nós vemos mais a utilização do radier. Para
Trata-se de um sistema construtivo de comportamento análogo à alvenaria estrutural, ou seja, comportamento parecido à alvenaria estrutural, no qual todas as paredes da edificação têm a função da estrutura, a função estrutural da própria estrutura da casa, que são apoiadas nas vigas baldrames ou em vigas de transição, que, por sua vez, levam as cargas às fundações. Na região de portas e aberturas, as paredes são ligadas por vergas de rigidez considerável. Tanto as paredes estruturais como as lajes dos pavimentos são executadas em concreto armado em loco, ou seja, no local, com concretagem simultânea. O esqueleto estrutural final é, portanto, constituído de elementos verticais com grande rigidez na direção de maior inércia, nas duas direções principais da construção, monoliticamente ligados às lajes, com função adicional de agir como diafragma rígido, dando à edificação uma grande rigidez global. Os procedimentos do projeto estrutural. Bom, para a elaboração do projeto estrutural das paredes, as vergas e lajes são dispostos de modo a atender às exigências do projeto arquitetônico em todos os andares da construção, dando origem a um pórtico espacial. Todas elas são interligadas. Considerando-se as cargas permanentes de peso próprio, como nós já dissemos, as paredes são a própria estrutura da edificação. Além disso, considerando esse peso próprio, os revestimentos e algumas alvenarias complementares, se porventura houver, assim como as cargas variáveis verticais e horizontais devido à ação do vento, o pórtico obtido é processado no modelo tridimensional, ocasião na qual são obtidos seus parâmetros, os esforços solicitantes em todos os elementos estruturais considerados. Até essa fase, a estrutura do edifício, da obra, constituída por paredes de concreto, é analiticamente tratado como um edifício convencional de concreto armado, formado por vigas, pilares e lajes. Então, até essa fase, pode-se executar todos os procedimentos de forma similar. Mas o dimensionamento dos elementos estruturais, como nós vamos ver agora, as lajes e as vergas do edifício são dimensionadas como um edifício convencional, em conformidade com a NBR 6118 de 2003, que é a NBR de projetos e dimensionamento de estruturas de concreto, os procedimentos. Então, a gente vê ali o radier, toda a parte de tubulação das águas servidas, né, nós podemos ver que estão na parte de baixo, já concretadas junto com o radier, posicionadas, e aqui os profissionais estão montando toda a armação, então já monta o esqueleto, toda a armação, já vai montando exatamente onde construídas, né, concretadas as paredes, as vedações. Aqui a gente tem o sistema já com as formas montadas, devidamente escoradas, niveladas como nós vimos anteriormente. Tendo-se em vista que o dimensionamento de paredes de concreto armado não é suficientemente abordado pela norma que nós falamos, tal como ocorre com a norma americana Building Code Requirements for Structural Concrete and Commentary, a ABCP, Associação Brasileira de Cimento Portland, formou um grupo de engenheiros estruturais que escreveram um documento contendo todas as recomendações de procedimentos para o projeto e tais elementos estruturais para paredes de concreto, denominado Práticas Recomendadas de Projeto para Edifícios com Paredes de Concreto. Então, além da norma 6118, é utilizado também esse documento que tem descrito práticas recomendadas de projeto para edifícios com paredes de concreto. Para a elaboração dos procedimentos de dimensionamento, foram realizados centenas de ensaios numéricos para validação do método que foi proposto, assim como foram realizados estudos comparativos com os respectivos procedimentos do outro documento. Assim, para o dimensionamento das paredes de concreto, são empregados os procedimentos contidos no documento acima mencionado, complementados pelas exigências da própria NBR 6118 de 2003. Detalhamento dos elementos estruturais. As lajes e as vergas dessa edificação, são detalhadas como de um edifício convencional, como nós vimos, em conformidade com a NBR 6118. Agora, as armaduras das paredes de concreto são constituídas por telas soldadas,
com área de aço em conformidade com o que se obteve no dimensionamento de cada parede, como nós vimos na imagem anterior, onde eles estavam posicionando todas as armaduras. As armaduras complementares de reforço dos vãos de porta, aberturas de janelas e furos para passagens de dutos são dimensionadas também em conformidade com o que recomenda o documento emitido pela Associação Brasileira de Cimento Portland, que nós já mencionamos. Tendo-se em vista que todos os procedimentos de dimensionamento e detalhamento dos elementos estruturais desses edifícios constituídos por parede de concreto seguem os procedimentos da norma, complementados com o documento das práticas recomendadas do projeto para edifícios em parede de concreto, o nível de segurança estrutural contra os estados limites últimos e contra os estados limites de serviço dessas estruturas é compatível com aqueles obtidos no projeto de edifícios convencionais também. Então, a gente pode observar aqui, ó, duas imagens de prédios, inclusive aí de vários andares, para que o sistema foi empregado. Aqui nós temos mais uma imagem de montagem das formas. Nessa segunda imagem aqui à direita, a gente pode ver até ali a armadura que está posicionada, tá? Outra imagem com formas metálicas agora. A parede de concreto é um sistema construtivo em que a estrutura e a vedação são formadas por um único elemento, a parede de concreto, que é moldada em loco, como nós já falamos. Nela podem também ser incorporadas parcialmente as instalações e esquadrias. Trata-se de um sistema construtivo racionalizado que permite fazer um planejamento completo e detalhado da obra. Ele reduz as atividades artesanais e improvisações, que nós vemos, por exemplo, na própria alvenaria de vedação, né? Contribuindo para diminuir o número de operários no canteiro. Então, a gente tem uma racionalização tanto no desperdício de materiais, como também no número de operários, de prestadores de serviços e também de funcionários no canteiro. Com mão de obra qualificada e maior produção em menos tempo, ou seja, tem uma maior produtividade, melhoram os indicadores de produtividade e aumentam as margens do negócio. Então, o que está dizendo aqui? Que a mão de obra, por ela ser qualificada, o tempo de produção, né, é menor do que o sistema convencional. Então, os indicadores de produtividade aumentam, né, as margens do negócio, ou seja, uma casa, você consegue produzir mais casas em paredes de concreto num determinado tempo do que casas em outros sistemas, como, por exemplo, o sistema de vedação convencional. O sistema pode ser empregado em diferentes tipos de edificações: casas térreas, casas sobrados, edifício, a gente já viu até ali imagem de edifícios com pavimento térreo e mais 5 apartamentos, né, pavimentos, pavimento tipo, edifícios com pavimento térreo, mais 8 apartamentos, né, pavimentos tipo, limite para ter apenas esforço de compressão, tem edifícios de até 30 e com mais de 30 pavimentos, tá? Todos, é lógico, considerando os casos especiais e específicos. Existem, aqui eu vou falar para vocês algumas características específicas dos materiais e componentes, né, que são utilizados nas paredes de concreto. O primeiro é o concreto. Existem 4 tipos de concreto que podem ser considerados os mais recomendados para o sistema de vedação em parede de concreto. Todos esses produtos conhecidos, normalizados e de fácil aquisição no mercado. Então vamos ver. Primeiro é o concreto celular, que nós chamamos tipo L1, o concreto com elevado teor de ar incorporado até 9%, que nós denominamos tipo M, concreto com agregados leves ou com baixa massa específica, denominado tipo L2, e concreto convencional, concreto autoadensável, que é o tipo N. O concreto celular, tipo L1, tem como principal característica a baixa massa específica e o bom desempenho térmico e acústico, pois inclui uma espuma que gera grande quantidade de bolhas. Essas bolhas, elas servem como retardadores de passagem de temperatura, elas retardam, diminui a velocidade com que a temperatura e também o som se propague dentro do ambiente. Então, devido à sua baixa resistência mecânica, ele é indicado para compor paredes de casa até 2 pavimentos sem laje de cobertura. Em edifícios podem ser utilizados
utilizados nas paredes do último pavimento, desde que também não suportem laje de cobertura. Então, o concreto celular, além dele ter um bom desempenho térmico e acústico, por conta dessa espuma que gera uma grande quantidade de bolhas, pode ser executado em casas de até 2 pavimentos, sem laje de cobertura, e também em edifícios lá na última laje, porque ele tem baixa resistência mecânica. Aqui agora o segundo tipo, que é o concreto com alto teor de ar incorporado, até 9%, que é conhecido como tipo M. Com características mecânicas e termoacústicas similares à do concreto celular, este concreto também é recomendado para paredes de casa com até 2 pavimentos ou paredes do último andar de prédios sem laje de cobertura, tá? O terceiro, concreto com agregados leves ou com baixa massa específica, que é o tipo L2, é preparado com agregados leves, tem bom desempenho térmico e acústico também, mas levemente inferior ao desempenho dos concretos tipo L1 e M, talvez por ter menos bolhas, né? Pode ser utilizado em qualquer estrutura que necessite de resistência de até 25 MPa. Apenas a argila expandida deve ser usada como agregado leve, pois outras opções não atingem a resistência necessária. Então, aqui as recomendações para a utilização do tipo L2. Agora, o concreto convencional, o concreto autoadensável tipo N, é o concreto autoadensável que possui 2 atributos relevantes. Primeiro, sua aplicação é muito rápida, feita por bombeamento, e a mistura é extremamente plástica, dispensando o uso de vibradores. Observadas essas características, podemos considerá-lo uma ótima alternativa para o sistema parede concreto, e realmente é o mais utilizado. Em geral, esse concreto autoadensável, ele usa aditivos superplastificantes que são adicionados lá na obra, os quais perdem o efeito aproximadamente 40 minutos após a adição do concreto. Evidentemente, é possível usar o concreto convencional desde que este tenha uma trabalhabilidade adequada, com o método de transporte e a espessura das paredes e lajes, e que se evite segregação nas partes inferiores das formas verticais, ou seja, que não transborde esse concreto na junção da forma com a laje. Agora é importante, o responsável pela obra deve especificar com que trabalhabilidade o concreto deverá ser aplicado e qual será o diâmetro máximo do agregado graúdo, considerando a espessura dessas paredes, né, que são edificadas, e a densidade da armadura. Em função do ritmo da obra e das condições climáticas, também pode ser definido o tipo de cimento a ser utilizado. Todos os tipos de concreto podem, caso necessário, receber tratamentos adicionais para combater eventuais fissuras ocasionadas pela retração plástica. Considerando as características particulares do sistema parede de concreto, incluindo a rápida desforma, o projetista de estrutura, ao especificar o concreto, deve atentar para as seguintes situações. Primeiro, a resistência de desforma, resistência a características aos 28 dias, classe de agressividade a que as estruturas estarão sujeitas, conforme a mesma norma 6118, massa específica no fresco para os concretos L1, L2 e M, e teor de ar incorporado para o concreto tipo M, que nós já vimos. Aqui eu apresento para vocês uma imagem de um bombeamento, né, de um tipo de concreto na parede de concreto aqui, ó. Aqui eu tenho para vocês uma tabela resumo das tipologias de concreto, que é bem interessante para vocês guardarem. Então tem aqui o de concreto, né, L1, L2, MN, o concreto, qual é a massa específica, qual é a resistência mínima à compressão e a tipologia usualmente utilizada. Essa tabela é extremamente importante. Ó, na tipologia a gente fala lá, ó, casa até 2 pavimentos, a segunda linha, o L2, qualquer tipologia, o tipo M, casa até 2 pavimentos, e N, qualquer tipologia. As formas. A utilização de formas adequadas, ela vai potencializar os ganhos do sistema. Além das características de manuseio, durabilidade, economia, também é necessário avaliar o quê? A melhor opção entre os tipos de forma indicados. Então, a gente tem ali 3 tipos de formas. Formas metálicas, que são quadros e chapas em alumínio ou aço. Formas metálicas mais utilização do compensado, que são os quadros em alumínio ou aço,
E as chapas são de madeira compensada ou algum material sintético. E em terceiro, as formas plásticas, que são quadros e chapas de plástico reciclável. Aqui, 10 dicas para escolher melhor as formas. Então, ao escolher o sistema de formas, considere os seguintes aspectos. Primeiro, a produtividade da mão de obra na operação do conjunto. Segundo, o peso por metro quadrado dos painéis é extremamente importante, visto que quanto menor for o peso, mais facilidade será o transporte de uma obra para outra, de uma casa para outra, de um andar para o outro. O número de peças desse sistema, a durabilidade da chapa, ou seja, qual é o número de reutilizações, a durabilidade da estrutura, ou seja, dos quadros, a modulação desses painéis, é uma modulação prática que você vai poder utilizar em várias obras. 7, a flexibilidade diante das opções de projetos. Qual é a modulação desses painéis que vão gerar aí uma flexibilidade ou não para você poder fazer vários tipos de projetos com elas? Ou vai ser sempre o mesmo tipo de casinha? Ou de apartamento tipo. 8, adequação, a fixação de embutidos, né? Então, qual tem a possibilidade de dar maior facilidade para a instalação do que for embutido. 9, análise econômica e comercialização, locação, venda. Então, por exemplo, se você tem um módulo lá e precisa fazer a venda, qual vai te dar mais possibilidade de venda, aqui você utiliza madeira, aqui é toda metálica, qual vai ter uma conservação melhor durante o tempo, né, e durante o uso. E 10º, suporte técnico do fornecedor, ou seja, capacidade instalada, área de cobertura, agilidade no atendimento, oferta, treinamento e assistência técnica. Afinal, você vai utilizar essa forma em várias casas, já que nós vimos que é um processo, que é um tipo de processo aqui, as paredes de concreto, que é com construção em série. A armação. A armação adotada no sistema é a tela soldada que é posicionada no eixo vertical da parede. Bordas, vãos de portas e janelas recebem reforços das telas ou barras de armadura convencional. Em edifícios mais altos, as paredes recebem 2 camadas de telas soldadas, que são posicionadas também na vertical, e os reforços verticais nas extremidades das paredes. Aqui eu apresento para vocês, mais uma vez, a imagem da armação, para vocês observarem, soldar, né, os funcionários aí soldando as telas. Uma das principais características da parede de concreto é a racionalização dos serviços, como a gente já falou. A produtividade da mão de obra é potencializada pelo treinamento direcionado do sistema. Então, na medida das construções, quanto mais você treina os seus funcionários, mais produtividade eles vão ter nas próximas casas, nas próximas obras, utilizando o mesmo tipo de processo. Os operários são multifuncionais e atuam como montadores especializados. Então, é uma mão de obra que necessita de atenção, executando todas as tarefas necessárias. Então, esses operários que são multifuncionais e também devem ser capacitados e treinados periodicamente, eles vão fazer a parte da armação, a parte da instalação elétrica, hidráulica, montagem das formas e concretagem de formas. Aqui nós temos, uma imagem para vocês identificarem aí os profissionais, já com ali as formas, vocês podem ver as formas ainda montadas, as paredes já concretadas, e agora eles estão fazendo a preparação para a concretagem da laje, passando instalação ali em cima, ó. E a gente pode evidenciar aqui um conjunto habitacional, ó, de 2 andares. Então, a gente tem aí apartamentos de 2 andares, para vocês evidenciarem. Pessoal, na próxima aula nós continuamos, tá? Com a vedação em parede de concreto, porque é um sistema delicado, é um sistema que merece atenção, tá? E eu tenho certeza que na próxima aula a gente vai poder ver mais curiosidades e mais informações sobre esse processo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Ou ligar também no celular. Abraço, pessoal. Até a próxima aula.